Bendito Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco, ó Deus, como esteve com Pedro, quando as ondas tentaram afundá-lo, mas o Senhor segurou firme nas mãos dele, e o Senhor é o mesmo. Quantas vezes as ondas da vida têm tentado afundar o barquinho dessas famílias, dessas vidas, mas o Senhor tem sido sempre presente, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando esta noite, falando conosco, salvando o pecador, libertando o oprimido, Pai. Senhor, faz a obra em nossas vidas, porque nós estamos aqui disponível ao Senhor. Não somos nada de nós mesmos. Há uma atmosfera especial, Pai, e é a sua presença que está aqui. Eu rogo que o Senhor possa continuar, Pai, aquecendo mais esse fogo até a conclusão de uma grande vitória essa noite. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar um momento? É tão bom, né? A gente sentir a presença de Deus, tão suave, algo natural, né? Do Espírito Santo que vai, aquela brisa tomando controle da nossa alma, né? E quando nós viemos à igreja, nós viemos para esse objetivo, com o coração aberto para Deus nos abençoar. Quem estava quarta-feira, eu passei um testemunho e vou repetir ele. Nós temos tido, irmãos, resultados muito bons pelo trabalho através da internet. Por isso, vocês orem pelos que cuidam ali da transmissão e que Deus ajude que eles sejam sempre responsáveis para que sempre possa sair da melhor qualidade possível. Porque, como me ligou há um tempo atrás um irmão ali dos Estados Unidos, e até eu creio que eu li o e-mail dele para os irmãos aqui, ele disse: vocês não têm noção do que esse trabalho pela internet está fazendo. Vocês não têm noção, ele disse. E ele, no trabalho dele, com o fone de ouvido, ouvindo as pregações, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família, que foi pregado pelo pastor Febrônio, foi trazido aqueles estudos, não foi aqui na igreja, mas gravado e colocado ali. E, com certeza, se eu perguntasse, muitos aqui não assistiram ainda. E está ali disponível, assuntos de família, vários temas abordados sobre assuntos de família, as coisas mais essenciais para uma família que realmente viver sobre a presença de Deus, assuntos sobre casamento. Então, há muitos estudos ali que você pode usufruir disso e ser abençoado. E esta semana, eu creio que foi segunda ou terça-feira, eu tive mais uma boa surpresa. Pela manhã eu fui ao escritório, e o escritório do Crentes da Bíblia só funciona à tarde, mas seguidamente eu vou ali para ler, para orar, algo assim. Mas não tenho o costume de atender o telefone de manhã, porque o horário de atendimento é à tarde. E até mesmo tem irmã que atende ali, então, e há uma gravação na secretária eletrônica. Se alguém ligar pela manhã, vai dizer que o horário de atendimento é da 1h30 às 6h. Mas quando tocou o telefone, eu me inclinei para atender, e atendi. Era o irmão José Henrique da Silva, dos Estados Unidos também. Não é da mensagem, já é da mensagem agora, porque creu, né? Mas não é batizado ainda, e maravilhado com a mensagem. Ele chegou a dizer para mim que, do nada, ele nos encontrou. Mas nós sabemos que não foi do nada, foi Deus que o guiou, né? E ele estava, só eu que ouvi ele, posso transmitir para vocês, ou tentar transmitir, o prazer, a alegria do que ele está conhecendo através da mensagem. E
ligou, inclusive, para pedir a nós que dê a ele o endereço de um pastor, alguém que possa batizar ele ali nos Estados Unidos. E ele creu nesta mensagem, citou para mim já algumas coisas que ele aprendeu, como os Estados Unidos sendo a segunda besta, e ele tão eufórico disse: como os Estados Unidos é a segunda besta, e eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa aqui, eu quero anunciar. Não que eu vou fazer o trabalho, em outras palavras, ele diz do irmão Brana, que viveu aqui, mas eu quero fazer alguma coisa, e quero anunciar. E depois ele pegou meu número do celular, mais tarde ele me ligou no celular, estava assistindo uma pregação minha, e ficou conversando, maravilhado com o tema, citando os tópicos da mensagem, até que a minha bateria acabou. Então, e ele disse para mim: faz menção do meu nome para a igreja orar por mim. O nome dele é José Henrique da Silva. Ele mora há 30 anos ali nos Estados Unidos. A família dele, ele disse para mim, ainda eu não falei para ele sobre isso, que eu estou crendo, porque um certo cuidado, porque eles são já religiosos de uma certa denominação, mas ele está se preparando para poder também ganhar a família. Então, que vocês possam orar. Eu disse: bem que o senhor faz. Primeiro o senhor ouça, primeiro o senhor tenha para ti, depois o senhor transmite para a sua família. E Deus tem abençoado, irmãos, de uma maneira especial. Recebi também um e-mail essa semana do irmão Erotides, algo assim, também dos Estados Unidos. Chegou já os livros que enviamos para ele, ele está lendo, maravilhado. E assim, na França, Portugal, né, a irmã Isabel, batizada ali, Angola, Japão, e Deus tem alcançado assim todos os continentes, podemos dizer. E um dia o Abimael mostrou para mim o gráfico ali, onde é acessado o nosso site. É impressionante, países árabes que você nem imagina que alguém possa, eles têm acessado o site e com certeza sido alimentado por essa mensagem. Então isso é maravilhoso, e foi esse o objetivo pelo qual foi criado esse site. O pastor Febrano sempre diz: é para evangelizar. Temos batizado pessoas já aqui no Brasil, né? E como fora do Brasil também, né? Então, graças a Deus por essa ferramenta, e eu convido os irmãos a pôr mais sentimento em vossas orações por esse trabalho da internet, amém? Então, vamos orar, vamos lembrar de orar pelo irmão José Henrique da Silva e pelo irmão Erotides, que pediu, inclusive, oração também à igreja por ele ali nos Estados Unidos, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? E vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 3, versículo 36. Todos encontraram? São João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos ler junto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai, temos lido a Tua palavra, e ela é o que produz a fé em nossos corações, e somente o Senhor pode vivificar, ó Deus, e nós dependemos de Ti para isso nesse momento. Tenho algumas anotações aqui, Pai, mas sei que se não for pela Tua unção, nada poderá ser feito. Que o Senhor possa nos abençoar e tomar o controle agora do ambiente e trazer a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre o tema Vivendo sob uma influência.
sob uma influência, porque não há como andar sob duas influências. Até porque Jesus disse que não se pode tirar água doce e água salgada do mesmo poço. Ou a pessoa é influenciada por um lado, ou ela é influenciada por outro lado. E dentro desse tema, eu quero meditar com os irmãos sobre o mundo espiritual que nos rodeia e que nós convivemos com forças espirituais. Nós não a vemos, mas somos influenciados por esses espíritos, ou de um lado ou do outro, ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Não há uma pessoa que viva por si própria. Uma vez alguém disse para mim assim, perguntou, eu estava evangelizando, falando de Cristo, e aquela senhora perguntou assim, não tem como eu servir a Deus e ao mundo? Eu falei, não. Ela disse, porque eu gosto das duas coisas. Eu disse, não tem, ou a senhora está de um lado ou está do outro. Então, é uma questão de definição. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou somos do céu, ou somos do inferno. Agora, é claro que o diabo tem sempre tentado fazer com que as pessoas descreiam dessa realidade. Descreiam que há um céu. Descreiam que há um inferno. E aí então, eles passam a acreditar que você deve viver da maneira que você se sente melhor. E agora, por último, eu vi uma informação sobre algo que o Papa se expressou, dizendo que não há inferno e que somente existe o céu. E aí fica mais fácil para as pessoas pecar, né? Porque se não há juízo, então, se não há uma lei para cobrar, não há por que se preocupar. Então nós vemos que Satanás sempre está ocupado em fazer com que as pessoas tirem a visão do que é a realidade das coisas. Mas Deus, Ele falou em sua palavra, Ele colocou diante de nós e Ele se mantém fiel à sua palavra. Então nós estamos aqui assentados essa noite, final de tarde, para ouvir a palavra, e há dois espíritos que estão disputando o domínio na vida de cada um que está aqui essa noite. É o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Alguém pode pensar, bem, mas aqui na igreja não. Falamos hoje pela manhã que a igreja é o lugar melhor para estar, mas também é o lugar mais perigoso para estar. Depende da forma que você entra aqui na igreja. Porque Judas Iscariotes foi ungido pelo espírito do diabo, exatamente num culto de Santa Ceia. O diabo tomou ali. Então, tudo depende, e a Bíblia diz em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, entre com reverência. Por isso nós não nos movimentamos sem necessidade. Nós fechamos os olhos quando é para fechar. Nós oramos, nós batemos palmas quando é para bater, nós seguimos a liderança do Espírito. Uma certa reunião, Mombrana foi expulsar um demônio de alguém e pediu para a congregação, todos fechem os olhos. E uma senhora amiga, amiguíssima da família do irmão Brana, manteve seus olhos abertos. E o demônio saiu daquela pessoa e tomou aquela mulher e destroçou a vida dela, estraçalhou. E ela se tornou uma pessoa totalmente jogada, porque ela não foi reverente. E o diabo tem direito de agir em uma pessoa irreverente. Por isso, sempre você deve ensinar os seus filhos, quando estão orando, feche os seus olhos, ore junto, esteja em espírito, porque nós vivemos sob influência de dois espíritos. Então veja que na terra, irmãos, sempre existiu esses dois grupos. E esses dois grupos, eles permanecem. Desde lá do Éden já começou, a coisa se partiu em dois grupos, filhos de Deus, filhos do diabo, filhos de Deus através da descendência de Adão, filhos do diabo através da descendência de Caim,
vindo pela linhagem da serpente, e assim a coisa se estendeu até os dias de hoje, e essas duas forças, elas vivem, esses dois grupos caminham junto, e houve um tempo que se dava para decifrar quem era do lado de Deus, quem era do lado do diabo, pela aparência física, porque havia a fisionomia, os traços da serpente naqueles que eram filhos da serpente. Vocês sabem disso, por isso, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que havia uma proibição de Deus, que os filhos de Deus não se casassem com as filhas dos homens, que apontava para a descendência de Caim. Mas depois, vocês vejam que ali, quando houve o dilúvio, passou a descendência, a semente da serpente, espiritualmente, não mais fisicamente, mas espiritualmente através de Cão. E hoje vocês discernem quem é e quem não é pelo Espírito, pelas atitudes, pelos frutos, e não mais por uma forma física, mas pelos frutos que cada um produz, mostra se é de Deus ou se não é de Deus. Por isso que Jesus foi muito enfático quando ele falava com aqueles saduceus, aqueles fariseus, ele diz: vós sois do diabo, vosso pai é o diabo. E ele dizia mesmo, porque as atitudes deles eram atitudes de filhos do diabo. Mas religiosos como eram, sim, o diabo é religioso. O diabo quis fazer um altar e fez um altar através de Caim e ofereceu um lindo sacrifício para Deus. Ele também queria adorar a Deus, mas queria adorar a Deus da forma dele. E hoje Satanás vive sobre essa influência, construindo belos altares para adorar a Deus, mas não em espírito e em verdade, em uma tradição, e muitas pessoas enganadas. Então veja que esses dois grupos, eles estão influenciados por duas forças, que é a força de Deus e é a força do diabo. As atitudes das pessoas são a expressão da força que os domina. Então, você sabe que havendo esses dois grupos, há dois lugares também para eles ir. É o céu e é o inferno. Eu quero uma mensagem bem simples que eu vou trazer essa noite, mas para nós meditarmos. E lugar de santos, que é do grupo santo, filhos de Deus, lugar de santos é no céu. E lugar de pecadores é no inferno. Não há outra saída, não há um purgatório para ficar em um meio termo entre o céu e o inferno, esperando ali que a família pague para a igreja rezar uma missa do 7º dia e tirar a alma da pessoa do purgatório. Não existe tal coisa. Pode ver que o ladrão da cruz, quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, hoje mesmo. Ele não disse: tu vai passar pelo purgatório, vai ficar lá um tempo se purgando, se limpando, depois você vai. É hoje mesmo. A partir do momento que a pessoa vive sob a influência do céu, ela tem o céu dentro dela, e quando ela parte daqui, ela vai para onde ela pertence. Agora, muitas pessoas pensam: o que é o céu é fácil, né? É um paraíso. É um lugar físico, é um lugar que se pode apalpar, é um lugar que se pode ver a beleza daquelas plantas, e o profeta foi até ali e viu como aquilo é maravilhoso. Agora, e o inferno? O que é o inferno? Se pintam quadros do inferno, um lugar onde há fogo, um caldeirão, um diabo com olho vermelho e um rabo comprido e com um garfo cozinhando as pessoas na água, e ali a pessoa sendo fervida e nunca morre. Isso é uma ideia totalmente antibíblica quanto à realidade do inferno. Até porque lá não há um corpo das pessoas que estão lá para ser queimado e sofrer dor de queimadura, mas elas estão numa forma espiritual. Então veja só, quando nós vivemos aqui, estamos vivendo, o homem, ele é feito de 3 partes, é como um ovo. O ovo tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. O ser humano tem o corpo, o espírito e a alma. Agora, você não é esse corpo. Aí é onde muitas vezes as pessoas têm um certo equívoco. Elas acham que elas são o corpo. E uma vez o corpo indo se deteriorando, apodrecendo e terminando, acabou como se acaba
para a galinha, para o cachorro, para o animal que morre. Não, nós temos um corpo, e nesse corpo nós temos 5 sentidos. E através dos 5 sentidos, somos capazes de conviver com esta vida natural. Através da visão, eu posso ver que eu estou diante de um púlpito, há um microfone na minha frente, há um grupo de irmãos assentados me assistindo. Através do tato, que é mais um dos sentidos, eu consigo apalpar, e mesmo que eu não enxergasse, eu saberia que aqui há uma plataforma diante de mim, e ela é um tanto áspera. Há certas veias nela, eu posso sentir pelo tato, que se é frio, se é quente. Através da audição, que é mais um sentido do corpo, eu posso ouvir. E então veja, do paladar eu posso sentir o sabor, do olfato eu posso sentir o cheiro, e assim você tem os 5 sentidos que te põem em contato com esta vida. Mas uma vez essa vida saindo deste corpo, os 5 sentidos do espírito são desativados. Você não enxerga mais, você não apalpa mais, você não cheira mais. E aí é aonde aquela pessoa, se ela viveu sob a influência do céu, se ela viveu, se ela tinha nela vida eterna, porque a única maneira de ser eterno é ter a vida de Deus dentro de nós, porque eterno é aquele que não tem princípio e nem fim de dias. Você tem um princípio, você sabe o dia que você nasceu, e você diz: como vou ser eterno então? Quando a vida de Deus passa para dentro de você, você passa a ser eterno através desta vida. E você passa a ter luz, porque Deus é luz. E quando você partir desta vida, seja por um infarte, seja por um acidente, seja pela velhice, quando esse espírito sair desse corpo, a luz que está nesta alma te conduzirá esse espírito até uma outra dimensão, aonde há um corpo novo nos esperando. E o apóstolo Paulo disse: quando esse corpo terrestre se desfizer, há um corpo novo nos esperando, não feito por mãos, quer dizer por mãos humanas, mas por mãos eternas, pelo próprio Deus. Um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, um corpo que não sente canseira. Saudoso irmão negro, né, o Dair Machado, quando ele tomou aquele choque ali naquela máquina de prensar papel, e ele contava para mim essa experiência, e ele disse que havia uns 3 ou 5 pessoas que estavam ali, e eles caíram e então levaram para o hospital, e ele ficou tido como morto. Mas ele se viu num lugar muito bom. Ele disse que a única coisa que ele pensou ali, ele parou e colocou a sua perna assim, o pé um pouco mais para frente, e pensou: eu poderia ficar aqui por séculos, né? Por 500 anos, e nunca me cansaria. Essa foi a experiência que ele teve. E de repente ele ouviu os irmãos do lado dele chamando, e ele começou a chorar. Por que está chorando, irmão? Porque eu não queria voltar. É um lugar maravilhoso para onde vai aqueles que têm Deus. Agora, como eu disse, enquanto se vive, a pessoa está influenciada por um lado ou pelo outro, pelo céu ou pelo inferno. E se ela tem o céu no coração, ela vai para o céu. Se ela tem o inferno, ela vai para o inferno. Já está definido enquanto vive aqui. Então, quando você parte desta vida, aí que o evangelho passa a ter muito mais valor para você. Porque aí você vê o resultado daquilo que você tanto creu e viveu. Quando a irmã Hope, ela partiu, ela morreu, tuberculose, creio que foi, né? E ela já estava indo, e o irmão Brana chegou e pegou nas mãos dela e chamou ela de volta. E ela voltou e disse: Billy, por que você me chamou? Estou falando de realidades esta noite. Esta noite, todas as noites falamos, mas de uma realidade que nós vamos passar, é isso que eu quero dizer. Em outras palavras, uma realidade que você tem que ver que não é somente uma história, é real. Ela diz: Billy, por que você me chamou? Ela disse: eu estava indo por uma estrada, havia palmeiras dos 2 lados do caminho,
e anjos que me levavam, um cada lado, e eu ouvi a sua voz e voltei. E ela disse: Billy, ele é muito mais doce nesta hora. Aleluias. Ele é muito mais doce nesta hora, agora. Quando? Quando estou indo para o outro lado, quando eu vejo que foi real servir a Deus. Ela disse: Billy, você fala tanto sobre essas coisas e você não entende, você não compreende o que realmente é essas coisas. É muito mais real, irmão. Por isso, quando o diabo te tentar para querer fazer um câmbio com você, tirar a influência do céu e colocar a influência dele, você diga: não, Satanás, aqui não tem negócio. Eu sou influenciado pelo céu e não aceito influência do inferno, do mundo. Aleluias! Glória a Deus. Então, há uma luz dentro de você. Há uma luz dentro daquele que tem o Espírito Santo. E quando parte dessa vida, essa luz te leva àquele corpo. E mais tarde, não vamos entrar nisso para não tomar muito tempo, aquele corpo que você recebe ali, chamado corpo glorificado, ele se tornará o corpo glorificado. É o corpo celestial. Você vai daqui e entra num corpo celestial. E mais tarde esse corpo celestial torna-se o corpo glorificado, que é a junção do corpo celestial e o corpo terreal, quando a ressurreição acontecer. Então este corpo será igual ao de Jesus Cristo. Aí sim você vai poder chegar e tocar em Jesus, porque você terá um corpo como o dele. Agora, e aqueles que são influenciados pela influência do inferno? Deus tem seus anjos, que influenciam os seus filhos, seus profetas, seus pregadores, a mensagem, seus cantores inspirados, são anjos de Deus, que trazem a influência do céu lá na sua casa, lá dentro do seu carro. Você está ouvindo algo espiritual, e você está tendo influência do céu, você está sendo influenciado por uma força que vem de cima. Mas o diabo tem seus anjos também, seus atores, estrelas de cinema, ídolos, seja do futebol, seja de qualquer outra coisa, e eles influenciam também diariamente as pessoas que são influenciados pelo lado oposto, pelo lado negativo, pelo lado do inferno. E dia a dia você está se alimentando, ou de um lado ou do outro. Não pode haver as duas coisas. Você está do lado de Deus ou está do lado do mundo. E uma vez a pessoa estando do lado do mundo, influenciado pelo inferno, ela não tem vida, porque ela não tem Deus no coração dela. Então ela não tem luz, ela tem trevas, porque o diabo é trevas. E quando essa pessoa morre, o que acontece com ela? Ela simplesmente sai desta casa. Os 5 sentidos são desativados. E aí permanece vivo os 5 sentidos do Espírito, porque o verdadeiro homem é o que está por dentro. E o homem de dentro tem 5 sentidos, assim como o homem de fora tem 5 sentidos. E os sentidos do homem de dentro é a memória, o raciocínio, o afeto, o arrazoamento. E através desses sentidos, a pessoa permanece viva. E aí ela vai arrazoar as coisas. E ela vai desejar ir até Deus, mas ela não tem luz para conduzir ela até Deus. Ela vai desejar voltar para o seu corpo, mas ela não tem mais um corpo para voltar. E aí então ela vai ficar em um espaço entre a terra e o céu. E este espaço entre a terra e o céu é o inferno, aonde aquela alma ficará atormentada pela sua própria consciência, pelos seus próprios sentidos. Não é um fogo. Por isso o irmão Branham disse: se fosse fogo, seria um céu perto do que é. Porque o maior desespero daquela alma perdida é saber que ela está separada de Deus. Alguém uma vez falou para mim assim: você quer ter uma noção do que é o inferno? Você pega uma garrafa, pinta ela de preta, põe dentro dela uma mosca, põe uma rolha e coloca no fundo do mar. Essa mosca vai se sentir
semelhantemente a alguém que está no inferno. Ela está presa por circunstâncias, em um lugar escuro. E o irmão Branham, quando pregou ali naquela reunião pentecostal, ele mostrou que ali no inferno não há flores, não há crianças, não há Deus. Porque quando ele, naquela experiência, aos seus 12 anos de idade, quando ele estava caindo no inferno, ele gritou: mãe! Ele disse: ali não havia mãe. Ele gritou: Deus! Ele disse: ali não havia Deus. E ele diz assim: o inferno não foi feito pelo ser humano, é muito terrível, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que são influenciados pelo diabo, eles vão para esse mesmo lugar, e ali eles ficarão presos por cadeias, até o dia que eles terão que ressuscitar, no mesmo corpo que pecaram. Lembra que o pastor Edgar contou aqui a experiência daquela jovem, que se desviou, saiu da igreja, começou a beber, e um dia ela estava com seus amigos num carro, e bebendo cerveja, com a latinha de cerveja, e bebendo, e zombarias, e críticas, e divertimentos mundanos, influenciados pela influência do inferno, e de repente aquele carro se chocou, e com o impacto do carro, a alma, o espírito dela foi tirado abruptamente daquele corpo. E ela disse que ela se viu indo para um lugar terrível, e ela olhava na sua mão, e o que mais perturbava ela é que ela via aquela lata de cerveja em sua mão, e ela jogava a lata para muito longe, e quando ela olhava, a lata estava ali de novo. Foi uma experiência próximo da morte. Ela não chegou a morrer, depois ela contou isso. Então a pessoa vai, e o tormento dela é seus pecados, é as suas coisas inconsertadas, seus erros, que acompanha no sentido do espírito, da memória, da razão, do raciocínio. E o sentido do afeto, ela deseja amor, deseja atenção, mas não tem. Por isso, irmãos, eles não têm morada. Aqueles que partem sem Deus não têm morada, e isso é inferno. E se as pessoas parassem para pensar, elas buscariam viver sobre a influência do céu. Mas as pessoas ouvem, e elas vão para casa, e elas ligam o rádio, e elas passam a se alimentar da influência do inferno. Elas vão na locadora e alugam um filme inspirado por Satanás, e passam a se alimentar pela influência do inferno. E eu disse: você é influenciado por um lado ou pelo outro? As pessoas decidem para que lado elas querem ir, e nós temos a oportunidade de tomar a decisão. Então veja, quem morre, porque o lugar dos santos é no céu, lugar de pecadores é no inferno. Agora, quem vai para o céu é porque tem primeiramente o céu dentro dele. E quem vai para o inferno é porque tem já aqui o inferno dentro deles. O inferno está dentro do pecador, e o céu está dentro do homem santo, daquele que vive para Deus, daquele que se alimenta das coisas de Deus. Quem tem o céu dentro de si, irmãos, não consegue sentar no consultório médico e pegar uma revista e começar a ler artigos imorais errados que influenciam para as coisas desta vida. Mas ele vira a página, ou ele larga aquilo. Agora, quem tem o inferno dentro de si, ele se delicia com essas coisas, porque ele está vendo algo de que faz parte de si. Então, quando o homem ele é atingido, irmãos, por uma dessas forças, ele passa a viver sobre aquela influência. Por isso o título da mensagem é Vivendo sob uma influência. Agora, o pecador, irmãos, ele já está condenado. Ele já está condenado. O profeta pregou a mensagem: almas encarceradas hoje. Lembram dessa mensagem? Quando ele teve na visão que ele foi ao inferno, ele viu mulheres lá no inferno, que elas tinham umas pinturas sobre os seus olhos, e elas eram horríveis.
E passado, creio que 40 anos, agora não me foge a memória, mas muitos anos depois, quando ele foi com Meda no shopping para fazer compra, ele viu descendo nas escadas rolantes e ele se deparou com a mesma mulher que ele viu no inferno. E ele entrou em choque, e ele se assentou e começou a passar mal, porque ele viu as mulheres que ele viu no inferno estavam ali. Quando na verdade, quando ele foi ao inferno, elas nem tinham nascido ainda, mas já estavam encarceradas. Por quê? Porque o destino delas já estava selado. Você diz, então a pessoa vem ao mundo sem chance. Não é isso. Não é isso que está dizendo. Não é isso que a Bíblia ensina. É que Deus sabe o final antes do princípio. Deus sabe quem vai dar ouvido e quem não vai dar ouvido. Deus sabe quem vai aceitar e quem vai rejeitar. Por isso você, antes mesmo você já estava no céu. Você era um filho. Então o pecador, irmão, ele já vive aqui condenado. Ele está caminhando ali, mas ele já está no inferno. Se é que Deus viu que ele vai viver até o final da sua vida sob a influência do inferno. Porque você pode estar hoje vivendo sob a influência do inferno e amanhã você muda, se arrepende e muda de influência. Aí a sua alma não estava encarcerada porque Deus viu que você iria mudar de vida. Está entendendo? Então, o cristão também, ele já está salvo. Ele já caminha aqui, mas ele já está no céu. Assim como o pecador caminha aqui, já está no inferno, condenado, a sentença dele já está batida. Por quê? Porque o pecador, ele está sob a influência do mal, e a influência do mal segue ele, e o pecado atinge ele, e o pecado é morte. Agora, o pecado sendo morte, faz com que essa pessoa viva aqui, mas já esteja condenada ao inferno. Por que ela já está condenada? Porque o diabo já está condenado, diz a Bíblia. E ela está sendo influenciada pelo diabo, e o diabo sendo que já está condenado, a pessoa que vive sob a influência dele já está condenado. Mombrana diz assim, quando uma pessoa diz, eu sou católico, apostólico romano, esta pessoa dizer isso, ela está assumindo sobre ela o sangue dos irmãos que foram mortos nas arenas, porque ela está assumindo o que a Igreja Católica tem de propriedade: assassinatos, mortes, traições e engano. Mas quando você diz, eu sou um cristão, não é eu sou da mensagem, ou eu sou da assembleia. Não, porque cristianismo não é ter uma religião, nem católica, nem assembleiana, nem Deus é amor, e nem o título, a mensagem em si. Ser cristão é ter um encontro com Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, e você diz, eu sou um cristão, então você tem a herança de tudo que Cristo tem. Agora, se você diz, eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou isso, você então tem a herança daquilo que aquela igreja tem. E aí você olha, e se alguém está aqui, eu não estou para ofender ninguém, você somente vá na história e veja o que a história diz, o que essas igrejas fizeram durante a vida delas. E são propriedades, são coisas que eles estão acumulando sobre eles para o juízo final. Então o pecador já vive condenado, porque ele tem sobre ele a representação do inferno, porque ele vive sobre a influência do inferno. Mas o cristão, ele é salvo, porque ele vive sobre a representação do céu, sobre a influência do céu. Mas quando um pecador, mesmo vivendo sobre a influência do inferno, marcado pela marca do pecado, por isso que eu disse, se Deus viu que ele iria se arrepender, a alma dele não está encarcerada no inferno, não. Porque Deus viu antes da fundação do mundo que ele ia dar uma virada na sua vida, e ele ia tomar Cristo como seu Salvador, como aquele ladrão da cruz, quem sabe roubou até os últimos momentos da sua vida, mas se arrependeu com sinceridade. E disse, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Mesmo enquanto ele estava vivendo, roubando, a alma dele já estava no céu, representada no céu.
Porque Deus sabia que ele iria tomar uma decisão por Cristo. Enquanto o outro pecador da esquerda, sua alma já estava representada no inferno, porque Deus já sabia que ele nunca iria, pelo contrário, iria zombar da chance que ele tinha, como zombou de Cristo do seu lado. Mas aqui eu quero dizer, irmãos, a pessoa vivendo sob a influência do inferno, medite sobre isso, vivendo sob a influência do mal, ela segue o pecado lhe atinge, e o pecado é a morte, e ela é manchada por essa mancha negra do pecado. Mas quando ela se arrepende, havendo um arrependimento sincero, esta mancha de tinta, que o profeta exemplifica o pecado como uma gota de tinta preta, ela cai no cloro do sangue de Cristo. E você sabe o que o cloro faz? O cloro desintegra a tinta. Desaparece. Acabou. Não existe mais o pecado daquela pessoa. Aí se houvesse um químico aqui entre nós, diria, calma aí. Não, a tinta não desintegrou. Ela somente voltou para a sua origem. Porque a tinta preta é a formação disso mais daquilo, da molécula disso, igual a isso, dividido por isso, dá a cor preta. Tudo bem, mas o cloro desintegra. E desintegrando, cada coisa volta para a sua origem, e uma vez voltando para a sua origem, volta de onde veio, volta para o diabo. E fica com o diabo, sabe até quando? Você diz, mas os meus pecados estão no mar do esquecimento. Só do esquecimento? Porque tem uma coisa, irmãos, tudo que nós fazemos, aquilo permanece. Se você fala uma palavra, você diz, Jesus, essa palavra nunca mais se apaga. Se você fala uma blasfêmia, essa palavra nunca mais se apaga. Ela vai para a dimensão e ela fica ali guardada. E se teus pecados só estivessem no mar do esquecimento, quando tudo terminasse aqui, você estaria no céu e os teus pecados estariam ainda em algum lugar. Mas tem uma coisa, quando os teus pecados caiu no cloro, o cloro desintegrou, cada coisa que formulou a cor preta, ela voltou para suas origens, e uma vez o pecado sendo originado pelo diabo, foi para o diabo, e aí ele fica com o diabo até o dia de ser lançado no lago de fogo, para ser queimado e completamente exterminado. Aleluias! Aí nunca mais haverá memória e nem a existência daquilo que você fez. Mesmo que você viveu influenciado pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas erradas, mesmo que a sua vida era mais suja do que as paredes do inferno, mas uma vez se arrependendo, esta gota negra de pecado cai no cloro, o sangue de Jesus Cristo se desintegra e volta à sua origem, atinge ao diabo lá embaixo e fica armazenado em Satanás até o dia que for lançado ele e suas invenções no lago do fogo para destruir por completo. Mas existe o lado triste disso, que há pessoas que são influenciadas pelo céu, mas de repente elas mudam de vida e passam a ser influenciadas pelo diabo. E também suas atitudes são desfeitas. E a Bíblia diz, se o justo esquecer da sua justiça, todo o bem que ele fez será esquecido. Porque ele muda de lado. E aí, por isso a Bíblia disse, Deus disse para Moisés, quando Moisés disse assim, Deus disse, saia da frente do povo, porque eu vou acabar com este povo e vou levantar uma outra nação. Ele disse, não, primeiro então o Senhor mate a mim. Deus disse, de maneira alguma, não te destruirei, mas antes destruirei aqueles que pecarem contra mim. Não, ele disse melhor, risca meu nome do livro da vida. Ele disse, de forma alguma, antes eu riscarei o nome do livro da vida daqueles que pecarem. Então existe o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida, o nome do Judas estava escrito lá. Mas um dia o nome do Judas foi tirado do livro da vida, porque ele mudou de lado,
ele parou de ser influenciado pelo céu. Assim como a pessoa que tem o nome dela escrita já para ir ao inferno, quando ela muda de atitudes, se desintegra o seu pecado. Estão entendendo? Mas tem o livro da vida do Cordeiro. O que é o livro da vida do Cordeiro? É aqueles nomes que não poderão ser apagados. São aqueles que estão predestinados para a vida eterna. São aqueles que Deus viu antes da fundação do mundo, que chegariam ao final. Assim como há almas encarceradas no inferno que não tem como sair de lá, porque são aqueles que Deus viu que nunca iriam se arrepender dos seus pecados. Mas aqui estamos todos, e tendo livre-arbítrio, e podendo decidir para que lado queremos ser influenciados, ou o lado de Deus. Eu quero ler aqui na mensagem Deus em Simplicidade. O profeta fala sobre essa desintegração do pecado quando você se arrepende, e ele diz bem assim: veja, eu derramo essa gota de tinta em um pouco de cloro. Em um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo. Se tivesse de fazê-lo, desapareceu. Você nunca mais a verá. O que aconteceu? Agora você não vê nada emergir dela. Você não vê por que não? Porque ela foi decomposta. Agora a ciência diria, ela retornou a seus ácidos originais. Quer dizer, ela não acabou. Ela só voltou à origem, porque ela é uma cor preta que foi originada de uma mistura. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Bem, você diz, eles vêm de certas coisas. Muito bem, digamos, por exemplo, como vem dos vapores. Vapores fizeram os ácidos. De onde vieram os vapores? Bem, digamos que os vapores foram feitos de moléculas. De onde vieram as moléculas? De átomos. De onde vieram os átomos? De eletrônicos. De onde eles vieram? Luz cósmica. Veja, você foi muito além do alcance dos químicos agora. E se é uma substância, é uma criação, tem de vir de um Criador. Então você vai indo, de onde veio? Veio disso, veio disso, veio disso, mas mesmo assim ela tem que vir de um Criador. E o pecado vem de Satanás, ele que criou o pecado. Agora você não está sentado aqui por acaso. Eu não estou segurando até o 12:30 ou 1 hora por acaso. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor, está vendo? Há alguma razão para isto, há alguma razão para você crer, há alguma razão para você não crer, do mesmo modo que como essa tinta. Agora vejamos isso por partes. Agora, a primeira coisa, digamos, depois que retornamos, verificamos até chegar às moléculas. Agora, nós tomamos a molécula, eu diria, número 1, vezes a molécula 9, vezes a molécula 12. Agora, se tivesse sido a 11, teria dado vermelho, mas deve ser 12 para fazer o preto. Então, vejamos, isso em termos de átomo, foi o átomo 9 vezes 4... 3, igual o átomo 16, 11, se tivesse sido, e segue aqui, né? Poderia ter sido púrpura, está vendo? Então você continua dividindo, mas mostra que houve alguma coisa no além para começar. Isto não é nada mais que um bom senso, é uma criação, ela tem de ter um Criador, e saiu de um Criador, e então foi determinado e colocado nessas diversas. Agora a ciência não pode tomar o átomo B16 vezes 12 vezes 14 vezes o que quer que seja assim para fazer isso. Deus teve de fazer isso. Então chegou ao ponto de entrar nos átomos. Então a ciência pode começar a tocá-lo. Então resulta em moléculas. Então eles podem começar a vê-lo um pouco melhor. Então vai dali alguma outra coisa. Então a seguir entra nos componentes químicos e então eles os combinam. Uma vez eu estava falando com alguém sobre sabores, suco de uva, pêssego, e você toma e ele tem um sabor idêntico, e é um produto químico, e você diz, mas aqui deve ter algo como alguma coisa de pêssego. Não há nada de pêssego, é uma combinação de elementos químicos que formou aquele sabor.
E o profeta está dizendo, para fazer a cor preta, foi uma combinação de elementos. Mas você vai, ele está dizendo, a ciência pode ir até uma parte, dizendo, veio disso, 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 até que chega em uma parte que não há como eles saber mais de onde veio. Aí você sabe, então veio de um Criador. E assim é o pecado. Ele vem de alguém que criou, que é o diabo. Agora, quando o homem, antes de pecar, estou encerrando, mas não percam isto, quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo, e se colocou na morte deste lado. Ele partiu, não há caminho de volta, exatamente, não há como ele voltar. Mas então, quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, qual era um cordeiro, uma cabra, ou uma ovelha, ou algo assim, pelo sangue do que Adão falou, ou Abel falou do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus, ele é uma descendência de Deus, ele é uma herança da terra, ele pode controlar a natureza, ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é um criador, ele é a descendência de Deus. Mas quando ele cruzou, falando do homem quando pecou, ele cruzou, ele se separou sua filiação. Ele é um pecador por natureza, ele está sob as mãos e o domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, uma química de sangue, mas o sangue de touros e cabras não divorciava o pecado, somente cobria o pecado. Se eu tenho uma mancha vermelha na mão e a cubro com branco, a mancha vermelha ainda está ali. Veja, ela ainda está ali. Mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue do seu próprio Filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do cloro de Deus, tenta encontrá-lo de novo, o corante do pecado volta pelos mediadores no decorrer do tempo até chega ao acusador, Satanás, e fica nele até o dia do juízo. Conseguiram compreender? O cloro desintegra, mas cada coisa volta para a sua origem. E sendo que o pecado veio do diabo, o sangue de Cristo desintegra aquilo da sua vida e ele volta para a origem, lá para o diabo, e fica lá para ser queimado. O que acontece ao filho? Ele entra em perfeito companheirismo com o pai novamente, encontrando-se do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado contra ele. Não há mais mancha de cloro que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre, aleluia, exatamente como aquele clorox ou aquela tinta nunca mais pode ser tinta porque está descomposta e foi enviada de volta. E quando o pecado confessado é confessado e foi imerso, um homem ou uma mulher que tenha sido imerso no sangue de Jesus Cristo, isso mata todos os sintomas. E toda molécula do pecado volta para o diabo e fica nele até aquele dia do juízo, onde seu destino eterno será lançado no lago de fogo. Amém? Você está feliz essa noite? Amém. Seu pecado não foi somente colocado no mar do esquecimento. Ele está no mar do esquecimento agora para não ser lembrado. Mas se ele caiu no cloro do sangue de Cristo, ele se desintegrou e voltou para a sua origem, está lá no diabo. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, seu corpo foi para a tumba, sua alma, seu espírito foi a Deus, e sua alma foi ao inferno. E lá no inferno, ele descarregou sobre o diabo todos os pecados. Até então? Não, até agora. Porque os nossos pecados já estavam nele, porque ele sabia que nós iríamos crer, e os teus pecados já tinham caído sobre o cloro do sangue dele, e o cloro desintegrou, e agora precisava voltar à origem. Aleluias! E os pecados de Abraão, de Isaac, Jacó, que não podiam ter sido libertados pelo sangue de cordeiros, e estavam num paraíso imperfeito, também foram livres. Oh, irmãos, e havia algo maravilhoso naquela sexta dimensão, que vocês não imaginam, porque aqueles santos foram para lá, sabendo que eles estavam ali, esperando até que o pecado deles fosse colocado no cloro, para se desintegrar, para eles estarem livres então, para ir ao lugar perfeito. E eles sabiam, porque eles como profeta, em seus dias anunciavam a vinda do Messias.
E eles estavam ali, apressados, se eu posso dizer agoniados, pensando: será que o Messias já veio? Porque quando ele vier, ele vai desintegrar meus pecados e vai levar lá na origem dele. E quando morria alguém, chegava lá, quem sabe Abraão, Isaac corria e dizia: ele já veio? Olha, ainda não. Mas de repente, um certo dia morreu um homem chamado Lázaro. Irmãos, eu posso imaginar que o Lázaro chegou lá e o Abraão correu e disse: ele já veio? Sim, ele veio. Ele veio. E ele morava na minha casa, parava comigo. Olha, a coisa está uma maravilha lá na terra. Aí ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Daqui a pouco o Lázaro disse: para, ele está me chamando, eu tenho que ir. E voltou. Irmãos, e voltou, porque o profeta disse que Jesus lançou a sua voz, e a sua voz penetrou e foi direto a Lázaro, e ele chamou Lázaro, porque se ele não chamasse Lázaro, ele não usasse o nome, ele chamaria todos os mortos, mas ele tinha que chamar só um. E quem sabe o Lázaro estava testemunhando para Abraão e disse: é ele inclusive comia na minha casa, ele já chegou, a nossa hora tem chegado. Aleluias! Glórias a Deus. Conta mais para nós, Lázaro, conta mais sobre ele. E o Lázaro, quem sabe, dizia: olha, os sacerdotes, aquele monte de tradicionalista, tão apertado com ele, ninguém consegue nada. De repente ele disse: olha, ele está me chamando, eu tenho que voltar. Mas ali, quando ele morreu, irmãos, quero que vocês compreendam isso. Aí todos os nossos pecados, aquela grande vasilha de cloro, que um tipo, né, apontando aqui, o sangue de Cristo, nossos pecados mergulhou ali dentro, se desintegrou, e agora tinha que voltar à origem. Aí Jesus carrega tudo aquilo e desce ao inferno e joga tudo sobre o diabo. Isso é teu, toma. E agora nossos pecados aguardam juntamente com o diabo para serem queimados e exterminados. Por isso, irmãos, nós podemos cantar: somos livres. Não há, Romanos 8 diz assim, verso 1: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, que não andam segundo a influência do inferno, mas segundo a influência dos céus. Irmãos, houve uma Sara que caminhou aqui, influenciada pelo céu. Houve um Abraão, houve tantos homens. Em nossos dias, quantos que caminharam por aqui? E aqui estou eu, aqui está você. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: não muda de lado. Não queira ser influenciado pelo outro lado. Veja lá na sua casa, se tem alguma coisa que traz influência do inferno, põe fora. Você é do céu, você só tem coisas que influenciam do céu, você só tem DVDs que vêm do céu, você só ouve coisas que vêm do céu, porque você vive a atmosfera do céu, você já tem o céu dentro de você, porque você já está registrado lá em cima, assim como o pecador que Deus viu que não iria se arrepender, infelizmente já está registrado lá embaixo. Mas eu digo uma coisa, encerrando, repetindo aqui: mas para aqueles pecadores, como você, como eu, que ele viu que iriam se arrepender, há um cloro, há um sangue. A alma deles não está na região dos perdidos, não. Eles não estão encarcerados. Quem sabe ele pode estar num bar essa noite, quem sabe eles podem estar até traficando. Mas se Deus viu que ele vai dar ouvido a esta voz e mudar de lado, ser influenciado pelo céu, a alma dele não está encarcerada no inferno. Por isso nós pregamos para todos, porque não sabemos quem é quem, mas o eleito virá, de onde quer que ele esteja, e o pecado dele já está desintegrado, porque ele já está arrependido. Ele somente agora tem que aceitar aquilo que Deus fez por ele. Vamos nos colocar de pé nesse momento, e com nossos olhos fechados, nós vamos agradecer a Deus por saber que não há nem memória de nossos pecados, não há nem memória de nossas falhas. Não somente estão no mar do esquecimento, como eles estão esperando para ser exterminados, juntamente com aquele que originou o pecado.
Precioso Deus e eterno Pai, te agradeço por esta palavra esta noite. E aqui está um povo influenciado pelo céu, e que eles possam a cada dia, Pai, zelar daquilo que ouvem, daquilo que se alimentam, daquilo que assistem, daquilo que falam, sabendo que isso, Pai, mostra de que lado eles estão. Deus querido, eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor fortaleça cada vez mais o céu dentro de nós, que o Senhor acenda cada vez mais a chama viva. Oh Deus querido, nós te agradecemos porque o nosso nome não só está escrito no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Nomes que não poderão ser riscados, nome de pessoas predestinadas, porque o Senhor viu que nós não iríamos voltar atrás, mas pela tua graça nós iríamos até o final. O Senhor viu, Pai, que haveriam obstáculos, que haveriam problemas, que haveriam lutas, mas que nós não iríamos negar o teu santo nome. Pai, aqui estamos pela tua divina graça, Pai. Obrigado pela salvação, obrigado por esse sangue, obrigado por esse cloro que desintegrou meus pecados e ele voltou à sua origem e espera para ser queimado no lago de fogo. Obrigado, Senhor, porque somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Agradeça a Deus, igreja. Agradeça a Deus pela tua libertação. Agradeça a Deus pela libertação, pelo perdão dos teus pecados. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. É a graça que me encontrou, é a graça que me fez livre, é a graça. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluia, aleluia. Graças a ti, Senhor. Graças ao teu nome. Obrigado, Senhor, por esse sangue precioso. Oh, pelo perdão de nossos pecados, pela esperança viva que está em nossos corações. Obrigado, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo, 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 santo é o teu nome. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Te amo, Senhor. Te adoro. Envia essa gratidão nos corações. Envia essa gratidão nos corações, Pai. Nos faça, Pai, alegres, contentes, gratos pela tua liberdade, pelo perdão, pela salvação, pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, grande Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Santa é a tua palavra. Santo é o teu evangelho. Santa é a tua misericórdia, Pai. Como nós te adoramos. Como nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Seja agradecido pelo Calvário. Tua gratidão te fará viver mais influenciado pelo céu. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.
Oh, rocha das eras, ó estrela da manhã, lírio dos vales, esperança viva. Pode adorar a Ele, Ele está aqui. Pode adorar a Ele, Ele carregou os teus pecados para longe. Ele levou para o dono dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Toca nele nesta hora. Pede o batismo do Espírito Santo. Pede o mover de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o diabo te acusava de pecados que foram consertados, diga para ele essa noite: e isto, Satanás, toma o que é teu. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Oh, Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Ti pelo perdão. O fardo foi tirado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Diga comigo: obrigado, Jesus, por ter levado os meus pecados para longe de mim. Obrigado por eu ser livre. Ajuda-me, ó Deus, que a cada dia eu seja mais e mais influenciado pelos céus. Eu quero andar contigo como Enoque andou, até que Deus para si o tomou. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aceita a minha gratidão. Perdoe minhas falhas. Me ajuda a fugir da influência do mal. Obrigado, Jesus. Te amo, Jesus. Não vou mais, Senhor, duvidar do meu perdão, porque o Senhor me perdoou. Não só me perdoou,
mas desintegrou com o pecado. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluias. É o momento da tua decisão, de você agora dar um testemunho público de que você está mudando de lado. Há mais uma vida que vem ao altar. 2. Glória a Deus. Fica em oração a igreja, porque há almas sendo resgatadas nessa noite. Elas não estavam com o nome, não eram almas encarceradas, por mais que estavam vivendo sob a influência do mundo. Mas a prova que não estavam encarcerados é que eles mudaram de lado essa noite. Há mais alguém que quer levantar a mão e dizer: lembra de mim. Quem sabe você é um cristão, já é da mensagem, mas começou a ser influenciado pela outra atmosfera. E você quer dizer: não, essa noite eu vou dar um basta nisso. Eu vou cortar com essas atmosferas mundanas, através da internet, através, seja lá do que for. Você está sendo influenciado pelo inferno. Você quer vir à frente, jovem, moço, moça, irmão, irmã. Deus está aqui. Seja sincero contigo mesmo. Se você está vivendo, mudando de atmosfera, você viveu numa atmosfera do céu e hoje já está vivendo numa atmosfera um tanto mesclada, você pode vir à frente. Há vidas que estão vindo, eles não estão se envergonhando, pensando o que é que vão pensar de mim. São pessoas sinceras, que querem estar unicamente na atmosfera do céu. Há muitas pessoas que estão vindo. Deus está chamando essas vidas com lágrimas, com desespero, porque Deus quer vocês no céu. Aleluias. Pode vir, o altar espera. Se não houver mais espaço aqui, há espaço no corredor. Todos de olhos fechados. Você reconhece que você viveu numa atmosfera celestial e hoje já está tanto envolvido com outro tipo de atmosfera por aí. Mas Deus está te chamando esta noite. Muda de lado, volta para o lado de cá, volta para o lado de Deus. Volta para aquela atmosfera de oração, volta para aquela atmosfera de jejum, de consagração para com a palavra. Volta. Por que é que o mundo está tendo força sobre você? Enquanto vai solando suavemente, essas pessoas estão aqui no altar e elas estão orando, e você vai orar por elas daí do banco. Levante sua mão. Mas eu ainda deixo a oportunidade. Se há alguém que o Espírito Santo te tocou e você sentiu um temor no teu coração, porque percebeu que está vivendo uma atmosfera errada, vem à frente, é a tua oportunidade. Não rejeite a hora que Deus tem te chamado. Há mais pessoas vindo, pessoas sinceras, pessoas que querem o céu, querem viver essa atmosfera celestial. Aleluias. Este é o momento de batalha contra o diabo, mas nós vamos contra Satanás pelo nome de Jesus Cristo.
e vamos desfazer toda a obra das trevas. Pode vir à frente, não importa. Deus te chama. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, doce Espírito Santo, acende a chama, Senhor. Não cessa de vir pessoas para o altar. Eu sei que elas serão abençoadas. Elas serão abençoadas, porque elas receberam o chamado de Deus esta noite. Não perca a sua oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh Deus Todo-Poderoso, a igreja vai orando. Muitas pessoas estão vindo ao altar. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Todos de olhos fechados, porque é o momento de libertação. É um momento de libertação. Eu não sou responsável por alguém que fique de olhos abertos agora. Crianças, todos de olhos fechados. Pai celestial e eterno Deus, a tua palavra foi pregada no poder e demonstração do teu Espírito Santo. E essas vidas agora vieram ao altar. Algumas aceitando a Jesus pela primeira vez. Outras vieram, Senhor, refazer os seus votos para contigo. Vieram, ó Deus, retomar posição. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, juntamente com esta igreja, repreendo a Satanás. Diabo sujo, tu não poderás influenciar sobre essas vidas que se renderam a Cristo nesta noite, porque eu invoco o nome de Jesus Cristo sobre elas. Saia, Satanás, tuas forças são quebradas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Venha para o lado de cá, venha para a atmosfera do céu, venha agora, em nome de Jesus Cristo. Deus te dá a mão agora. Deus repreende a Satanás agora. Força do mal, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Pai, teus filhos dessa opressão da carne, do pecado, da sensualidade, da imoralidade, da cobiça, seja o que for. Saia, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te ordeno que saia e declaro a vitória para os meus irmãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Graças a Deus. A vitória é contigo. A vitória é sua. A vitória é sua. Deus tem te abençoado. Satanás está repreendido. A força do mal está cortada agora. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Jesus, aleluias. Obrigado, Senhor, pelo toque do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Não é nada de emocionalismo, mas é algo real e verdadeiro, Pai. Eles estão encomendados em tuas mãos agora, para que possam viver a atmosfera do céu. Mesmo aqueles que não vieram ao altar, rogo a tua misericórdia por todos. Queremos viver a atmosfera celestial, Pai. Oh Deus, conceda isso, pois pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Jesus. Aleluias. Deus concedeu vitória a você, meu irmão. Mas agora, prove por tua atitude
Você que veio ao altar, você que orou do banco, prove pela tua atitude que você é do céu. Chega em casa, faz uma limpeza, tira tudo que é influência do inferno da sua casa, tira tudo que é revista, livros de romance, coisas que só insinuam para o pecado, tira, queima tudo. Roupas que são imorais para cristãs, tira, queima, põe fora. Passe a andar na atmosfera do céu. Um dia desse, irmãos, vai ser só uma mudança de degrau. É como você trocar uma marcha na hora certa. Você já está andando na atmosfera do céu e de repente você mergulha na eternidade. E está muito perto esta hora. Mas infelizmente para o pecador também, ele já vive na atmosfera do inferno. Ele desenha seu corpo, caveiras, coisas absurdas. Ele já está vivendo também aquela atmosfera. Mas aqui está um povo que ama a Deus. Que Deus os abençoe. Eu sei que Deus falou com você. Deus falou com pais de família. Deus falou com mães. Deus falou com jovens. E você cuida da tua vida. Cuida do ambiente que você vive. Cuida daquilo que você escuta. As pessoas que vieram à frente aceitando a Cristo, que ainda não são batizadas, continuem vindo. Continuem vindo, se alimentando da palavra. Nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo. Nós não chamamos para se unir à igreja, chamamos para se unir a Cristo. Porque aqui diz, a escritura que eu li, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida. E crer é aceitar o Filho, é aceitar a vida de Cristo dentro de você. Que Deus abençoe. Já estamos todos de pé, né? Vamos nesse momento orar por esses pedidos de oração. Então vamos levantar nossas mãos. Vamos lembrar do irmão Erotides ali dos Estados Unidos e irmão José Henrique, que também pediram oração. Se você tem um pedido, demonstre a Deus ao levantar sua mão. Precioso Deus e eterno Pai, em tuas mãos entregamos essas necessidades. Repreendemos o câncer nessa irmã Raquel, e que ela possa ter, ó Deus, fartura em sua casa, para dar alimento à sua criança. Que o Senhor possa prover, ó Deus, preparar as coisas, porque Tu sabes tudo. Abençoa, Pai, liberta ela desse câncer, em nome de Jesus. Eu repreendo o diabo, saia, demônio de câncer, saia do corpo dessa irmã. Eu repreendo todo tipo de enfermidade esta noite, todo tipo de perturbação nas vidas, problemas nos negócios, seja lá o que for. Abençoe, Pai, as famílias, dê paz, compreensão. Abençoe o emprego, abençoe a saúde, conceda a paz, Pai. Abençoe esse irmão nos Estados Unidos, todos eles ali, aquele que rogou por necessidade ali, Pai, que o Senhor possa olhar por ele, naquela questão que ele apresentou no pedido, pois o colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, conceda-lhe a vitória que ele precisa. Em nome de Jesus, que o milagre do Senhor aconteça, e daremos testemunho disso para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Agora nos despede na Tua paz, nos leva de volta para nossas casas, e nos traga, Senhor, quarta-feira aqui, para mais um momento na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Lembrando, irmãos, que domingo é culto de ceia, né? Pastor Febroni estará conosco para a escola. Eu tenho percebido que tem havido mais participação nas escolas. Que Deus abençoe, que vocês continuem vindo e sendo influenciados, porque isso será uma grande vitória para todos, né? Venham na escola domingo, o pastor Febroni já estará conosco. Deus abençoe a todos. E sábado então o culto com os jovens.